Olá, boa noite a todos. Boa noite, presidente, mesa diretora, demais vereadores, público que nos acompanha aqui em loco na Câmara Municipal e também ao público que nos acompanha aí da sua casa via internet. Também agradeço a presença da imprensa mais uma vez aqui na nossa sessão no dia de hoje. Trago a público novamente um assunto já debatido durante muitas vezes aqui na Câmara de Vereadores, mas que ainda não foi resolvido. Esse assunto é referente à iluminação pública do município de União da Vitória. Todos sabemos que a iluminação pública é fundamental para a segurança, né? Convivemos aí com furtos, roubos e até assassinatos, muitas vezes devido à falta de iluminação. Também a questão da mobilidade urbana do nosso município poderia melhorar em muito, né, se tivéssemos uma iluminação pública mais adequada, sem contar com a qualidade de vida dos cidadãos. Vivemos hoje em dia aqui numa penumbra na nossa cidade, tendo em vista que a gente vê a nossa cidade vizinha com uma iluminação toda em LED, e a gente aqui em União da Vitória, no período noturno, nem conseguimos ver como é bonita a nossa cidade. Eu vou dar uma resumida aqui de uma forma bem rápida e objetiva, para que toda a população saiba um pouco o porquê que a iluminação nos dias de hoje ainda se encontra aí com essas luminárias aí a vapor, mercúrio, enfim, e não de LED. Né? Em 2019 foi assinado um contrato aí com a empresa IPFoco, né? Foi um projeto desenvolvido lá na gestão do então prefeito Santim, através da equipe do Positivo, e, enfim, a empresa vencedora acabou sendo a IPFoco, né? E esse contrato acabou sendo assinado lá em 2019 para estar aí fazendo esses serviços e essa troca aí por uma iluminação de última geração, mas o prefeito que acabou sucedendo depois, o prefeito Bachir, acabou não tendo interesse mais nesse contrato e acabou aí tendo um entrave judicial. E hoje em dia a gente convive com isso daí. Nenhuma empresa pode ser contratada para estar fazendo as melhorias no nosso parque de iluminação pública, e a gente vive aí nessa penumbra. A empresa e a prefeitura ali sempre debatendo judicialmente, e a gente está querendo dar um basta nisso daí e que a população aí consiga ter uma iluminação adequada. Sabemos que a justiça muitas vezes demora, né, para ter um veredito. Então, há um tempo atrás, no início do mês passado, trouxemos a empresa até aqui na Câmara Municipal para estar explanando, né, e demonstrando qual que é o projeto dessa empresa. E na ocasião tinha vários vereadores aqui, foi, né, uma reunião exclusiva aqui para a Câmara de Vereadores, justamente para a gente poder discutir e tirar todas as dúvidas a respeito, né, desse contrato. E a empresa veio aqui, tudo com a sua assessoria jurídica, enfim, a parte técnica, e apresentaram para a gente. Eu acho que não ficou muitas dúvidas aí com os vereadores, porém, aí a prefeitura não teve muita ação, né? A gente tinha, até no entanto, um discurso, né, que porque, né, um contrato de 109 milhões se poderia se fazer por 9 milhões. E daí a gente começou a se aprofundar e analisar todo esse contrato para ver por que dessa discrepância entre os valores. E daí a gente, observando um pouco mais de perto o projeto, a gente consegue perceber que esses 109 milhões era referente aí a 23 anos de contrato com a empresa,
né? E o discurso anterior era que poderia trocar todas as luminárias por 9. A empresa falou que trocaria até por 8. O problema é que esses outros 100 milhões, a empresa ia estar acabando no contrato ali, explica que ela ia estar absorvendo a conta de energia do município. E aí, durante esses 23 anos, a gente consegue fechar essa conta. Por causa que daí eu peguei e fiz aí uma análise bem a grosso modo, mas que a gente pudesse compreender bem isso daí. Eu peguei como referência o ano de 2024, tá? O ano passado. A prefeitura, durante o ano, gastou em energia elétrica 4,8 milhões. E também a manutenção aí, luminárias apagadas, as trocas do dia a dia, foi mais 1,7 milhões, aproximadamente, isso daí, sem, né, para arredondar. Então, nós estamos falando aí de um total de 6,5 milhões por ano. Se nós fôssemos fazer isso daí vezes 23, a gente está falando aí na casa de 150 milhões de reais só em energia elétrica. Então, por isso que a gente consegue observar aí a discrepância entre os 109 milhões e daria para fazer por 9, mas não é bem assim, a gente só contabilizando a questão aí da iluminação, da energia, da conta que a prefeitura paga, né? A gente viria aí que já passou aí esse valor aí mais de 40 milhões. E claro que tem todos os reajustes até lá em 2023, mas enfim, é só para dar uma clareada que o projeto, a gente analisando, é até interessante. A gente vê que a PPP ela veio para inovar, né? Eu tive a oportunidade, e até agradeço aqui ao presidente da Câmara, né? O prefeito Ari Carneiro encaminhou até a cidade de Porto Alegre, que essa empresa presta os serviços lá para a capital gaúcha, e acompanhei junto com o secretário de Planejamento, junto com o secretário de Finanças e também o departamento jurídico da prefeitura. Eu fui aí indicado pelo presidente para estar acompanhando, para a gente ver um pouco mais de perto como que funciona aí essa PPP. E a gente conseguiu observar que realmente é uma parceria público-privada. É tanto bom para a empresa como para a prefeitura. E lá em Porto Alegre a gente conseguiu observar, a gente foi até a sede da empresa, a gente verificou lá tudo, a CCO, né, que é o Centro de Controle Operacional, aquelas telas e todos os locais ali onde que tinha algum problema de iluminação, tudo sinalizado, tudo certinho. E, enfim, a gente viu que é um negócio bem avançado, aí muito bacana mesmo, é uma tendência aí realmente esse tipo de parceria público-privada. Também verificamos que tem o verificador independente, né? A prefeitura ela contrata esse daí, é um valor irrisório perante o que vai ser investido, mas esse verificador independente é uma empresa que está ali para prestar esse serviço de fiscalização da prefeitura. A gente também foi lá até a empresa que faz esse trabalho lá na prefeitura de Porto Alegre. A gente observou lá, eles têm uns equipamentos que colocam lá embaixo da luminária e tem que dar tantos lumens, tanto na rua como na calçada. Enfim, essa empresa ajuda na fiscalização do dia a dia da empresa. Então é muito bacana. A gente sabe que a prefeitura aí, às vezes tem muita dificuldade na fiscalização de muitos outros serviços, e aí teria também esse verificador independente aí. Então eu gostaria de trazer aqui, eu acho que tem que voltar a discutir, e na volta, né, dessa viagem que a gente fez até lá em Porto Alegre, eu conversei com o presidente, e acho que é muito importante a gente estar fazendo uma audiência pública para estar aí mostrando
para toda a sociedade, todos os munícipes aqui do União da Vitória, um pouco mais sobre esse projeto. Senão a gente vai ficar aí nesse imbróglio judicial e vamos acabar passando mais 4 anos do nosso mandato aqui, a gente vivendo nessa escuridão em União da Vitória. Eu acho que a gente, como vereador, a gente pode dar uma agilizada em todo esse processo. Quero deixar bem claro, né, para o munícipe que hoje em dia a taxa da COSIP, né, o que está sendo taxado ao cidadão, 9,58%, que é uma lei aprovada aqui na Câmara de Vereadores. Ou seja, o cidadão ele vai continuar pagando a mesma coisa que paga hoje em dia, mas vai estar usufruindo de uma iluminação de última geração, né? Então não tem que se preocupar. O que ele vai contribuir é a mesma coisa, só que a gente vai ter uma iluminação que vai ser muito melhor. A gente conversando com o pessoal da empresa, eles falaram que são umas luminárias ainda mais sofisticadas do que a gente tem na nossa cidade vizinha, né? E sem contar outros projetos, né? Que vem tudo embutido aí com essa empresa. Então eu até fiz aqui alguns cálculos, a gente gasta, em média, gastou, né, nesse ano que passou, aproximadamente 500 mil mês, e a gente está falando que se a gente fosse fechar com essa empresa, o valor da contraprestação que a prefeitura iria pagar no primeiro ano seria R$277 mil. E lá no 5º ano, que é onde o grosso, que daí se estende até o 23º ano, a gente estaria pagando aí hoje em torno de 396 mil. Então, ainda iria sobrar do que a gente está pagando hoje em dia e com uma iluminação muito maior. Então, presidente, como a gente conversou, quando eu procurei trazer aí para o presidente, na ocasião, como foi a visita até a capital gaúcha, a gente viu que é super interessante, sim, a gente estar fazendo, e eu acho que essa audiência pública, né, como o nosso presidente também já adiantou esse interesse, né, por estar fazendo, acho que a gente tem que fazer o quanto antes, aí dar voz para o povo, né, o povo vir aqui e escutar o que tem para né, esse contrato aí oferece, o executivo, claro, né, a gente sabe que isso daí é uma prerrogativa da prefeitura, mas essa daí é uma ação para a gente estar agilizando um pouco e contribuir aí para o executivo ter uma tomada de decisão mais assertiva aí na contratação da empresa, né? Eu sugiro aí a gente estar fazendo audiência pública com toda a sociedade civil organizada, o Ministério Público estar presente, a OAB, a Associação dos Engenheiros, enfim, toda a sociedade estar aí realmente para a gente discutir, e a gente viu que a empresa ela tem um interesse ainda, muitas coisas, né, já estariam aí ultrapassado, a empresa já poderia estar cobrando a contrapartida lá do 5º ano, talvez se ganhasse judicialmente, ela está aí disposta a começar desde lá do início do projeto, com as contrapartidas que tem um valor de desconto considerável. Então, eu acho que a gente tinha que analisar, eu analisando assim até onde que eu tenho condições de chegar, eu vi que é um projeto super interessante. Viajou até lá o secretário de Finanças, né, que está fazendo uma análise mais minuciosa, né, o Cachoeira. Também viajou até lá em Porto Alegre o secretário de Planejamento, que é o Jamar Clivati, e a assessoria jurídica aí do prefeito, na pessoa aí do advogado Ivo, também estava lá para a gente tirar todas as dúvidas. Então, eu acho que vale a pena a gente dar um engajamento nisso daí. A empresa ela está super dispostas aí a estar colaborando aí no que for preciso, fazer algumas alterações no contrato para que ele continue atualizado nos dias de hoje. Então, eu solicito só aí ao presidente para que a gente, né,
convoque essa audiência pública e a empresa esteja aí agora a oportunidade de estar trazendo aí para a população e a gente, de uma vez por todas, conseguir iluminar a nossa querida União da Vitória. Na noite de hoje seria isso, presidente. Muito obrigado e uma boa noite a todos, uma boa semana.